Temos falado sobre igreja e temos falado que para compreendermos o que vem a ser uma igreja, temos que compreender primeiramente o seu fundador. Então o fundamento da igreja está em conhecer Deus e a sua pessoa. Deus é três em um. Deus se relaciona consigo mesmo em harmonia, em identidade e comunhão. O apóstolo Paulo, quando pede para os crentes se associarem com ele na oração, orando por amor de Jesus Cristo, no poder do Espírito, orando a Deus em seu favor. Os três trabalham em conjunto e a igreja é então a extensão dessa trindade. E Deus se ama tanto que queria revelar ao mundo o seu amor, e Ele fez isso através da igreja. Depois vimos uma outra ideia sobre a igreja, outra metáfora, outra comparação da igreja na Bíblia toda, que ela é família de Deus. Daí que Deus é nosso Pai. Por 382 vezes no Novo Testamento aparece a palavra irmãos, onde Jesus aparece 11 vezes como nosso irmão mais velho, o irmão de honra, o irmão que merece todo o respeito e todo o amor. Deus é Pai, Jesus é nosso irmão e nós irmãos uns dos outros, somos família. Daí que quando alguém adoece, nós queremos estar juntos. Quando alguém aparece, estou vendo ali meu irmão Moraes, bem-vindo, Moraes, Mary, que bom que vocês vieram, graças a Deus. Sentimos a falta de vocês, melhor que vocês tenham voltado, isso mesmo. Domingo passado vimos a terceira imagem da igreja na Bíblia, que é a igreja como casa. E Deus quer sim uma casa, ainda que nos dias de hoje as pessoas queiram diminuir a importância de um prédio desse. Eu falei domingo passado pela manhã que o prédio é uma invenção de Deus. Foi Ele quem mandou construir e durante todo o tempo que Deus mandou que Moisés construísse, Ele foi recomendando: tenha cuidado, não invente puxadinhos, faça tudo conforme eu mostrei para você, conforme eu descrevi, conforme eu falei. Mais tarde, na história do povo de Deus, Davi constrói um prédio maior do que o tabernáculo, e Deus abençoou aquele lugar, disse: eu vou estar aqui. E disse que Deus veio com a sua glória, e aquele lugar encheu-se de fumaça. O lugar, o espaço físico é importante. O espaço físico é um mandamento de Deus. O espaço físico também é referência para nós. Ainda que as pessoas queiram diminuir a importância do espaço físico, não vão conseguir, porque o espaço físico permanece para sempre. Ainda que você diga, mas os prédios específicos de igreja acontecem a partir do quarto século, 323 ou talvez 313 com Constantino. Isto não importa. Antes que a igreja tivesse prédios e tivesse liberação, a igreja se constituía e se reunia em escolas, se reunia em sinagoga, em casas grandes e casas pequenas. De qualquer forma, sempre houve um espaço físico para o povo de Deus se reunir. A igreja é a casa de Deus onde Ele mora quando os crentes estão reunidos também. Onde estiverem 2 ou 3, ou como é bom que os irmãos vivam em união, Ele vai estar lá e abençoando o seu povo. E Deus habita no coração de cada um. São 3 os aspectos da nossa vida espiritual: o espaço físico, o povo de Deus congregado e Deus morando no coração das pessoas. Hoje eu quero falar de um conceito neotestamentário e bíblico também, que eu chamo de oikos. O pastor Rogério, que é basicamente um helenófilo, pronuncia a palavra de forma mais aberta, oikos. Talvez esteja certo, e eu acho que ele está certo,
Quando ele pronuncia o grego, eu tenho que prestar atenção. Oikos, no grego antigo, o ditongo ômicron, iota, ou O-I, vira no grego moderno E. Daí, oikos, ou oikos, vira ekos. Casa. Mas, ultimamente, nós temos usado muito essa palavra no nosso linguajar. Talvez esta semana você tenha falado ou ouvido alguém falar sobre economia. É a lei da casa, de uma forma geral. Eco, casa, nomos, lei. É a lei da casa, é a lei que governa uma determinada casa. Mas ecologia é outra palavra que está no nosso vocabulário. Eu falei a primeira, foi ecologia ou economia? Economia. Agora, ecologia é uma outra palavra da moda. E nós sabemos que ecologia tomou um sentido mais amplo. Nós moramos numa grande casa que é o nosso planeta, o nosso universo. Tratamos o lugar onde nós moramos como o nosso ecossistema. Nós estamos no bioma do ecossistema do Cerrado, que pega Minas, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, parte do Piauí. Esse é o nosso ecossistema. É toda a área que nós vivemos que tem vegetação parecida, animais parecidos, clima parecido, vivemos num tipo de ecossistema. Então não é só mais uma casa, mas é uma amplidão geográfica que se parece. Moramos num mundo muito parecido e muito pequeno hoje. Por exemplo, eu sei que a Inglaterra ganhou de 6, não fez 7, porque é um placar histórico, ninguém pode tirar isso de nós, é orgulho nosso, isso é histórico, devemos levar isso para a eternidade. 7 não, 7 é humilhação, isso é nosso, não admitimos concorrência. O mundo está cada vez menor. Sabemos o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, por mais distante que seja, em quase que on time, ao mesmo tempo. Outras palavras que nós usamos de oikos é a palavra administração, ou a ciência da administração. Oikodomos. Não usamos mais o prefixo grego, já vamos para o latim, administratio, mas a ideia é a mesma, de alguém que governa a casa no lugar do dono. A administração e mordomia têm a mesma raiz e é basicamente a mesma palavra. Daí eu quero empregar esse termo oikos do Novo Testamento para falar das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Você tem ideia de quantas pessoas você se relaciona? Na sua agenda do celular, tem nome de quantas pessoas? Ixi, exatamente. Não é? Ixi. Na comunidade do Facebook, ou, quer dizer, tem mais ainda, não é? É outra expressão. Isto quer dizer que as pessoas do seu meio são do seu oikos. As pessoas da agenda do seu celular, os profissionais com quem você convive, seus colegas, seus vizinhos, as pessoas que de alguma forma você um dia vai precisar ou que talvez venham precisar de você, fazem parte do seu oikos. A Bíblia dá muita importância às pessoas com quem nós convivemos e dá muita importância do estilo de vida que nós convivemos com as pessoas. Talvez um caso aqui que você lembre logo é de Ló, morando numa cidade
onde a violência e a abertura sexual ainda era maior do que a que nós vivemos hoje, quando Abraão começou a orar por Ló e sua família, começou pedindo por 50 pessoas. É muito provável que todos os parentes de Ló, todos os seus vizinhos e seus empregados, Abraão tenha feito um cálculo muito rápido e chegado a 50 pessoas. Mas logo Abraão disse assim, vai que Ló não tem uma relação muito grande com seus vizinhos e tudo, diminuiu para 40, depois diminuiu para 30, depois diminuiu para 20 e parou em 10. E o texto bíblico diz que o anjo de Deus ficou em pé diante de Ló, como quer dizer, você não vai orar mais. Abraão parou de orar, o anjo foi para um lado, Abraão foi para o outro. Quando no texto bíblico os anjos falam com Ló, na hora de ele sair da cidade, nós temos a nítida compreensão de que o anjo queria que ele tivesse influência sobre um grande número de pessoas naquela cidade. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Gênesis capítulo 19. Ou talvez você não trouxe Bíblia e queira acompanhar a projeção do nosso texto. Gênesis capítulo 19, versículo 12. Os homens visitantes aqui, chamados anjos de Deus, falando com Ló, disseram, tem mais gente aqui? Versículo 12, produção. Versículo 12. Você tem mais gente aqui? Esta pergunta é quase que retórica. A resposta é sim, você deve ter mais gente nesta cidade. Tem mais gente sua aqui? Pegue seus filhos. Normalmente não falamos dos filhos de Ló, mas ele tinha filhos e mais de um. Filhos, filhas, conhecemos pelo menos duas delas. Genros, pelo menos dois. O anjo acrescenta outros parentes que você tiver na cidade. Tire todos daqui. Então vamos contar só a família nuclear de Ló. 2 filhos, 2 filhas, 2 genros. Os filhos namoravam. Digamos que fossem monogâmicos e os 2 filhos namorassem, então cada um com uma moça. Namorada de um, namorada de outro. Ele, Ló, sua esposa, 10. Só que o anjo está querendo mais. O anjo pergunta, quantas pessoas mais você tem nesta cidade? O resultado é que Ló não tinha mais gente, ou talvez não tivesse influência sobre outras pessoas. Não tinha influência sobre seus filhos, não tinha influência sobre seus genros, não tinha influência sobre suas noras. A sua família ficou reduzida a 4. Ele, a esposa, as 2 filhas. A esposa ficou para trás e terminaram em 3. Mas Deus sabia que tinha mais gente ali. É isso que eu quero significar por oikos. São todas as pessoas com as quais você se relaciona onde você está. É a pergunta de Deus. Quantas pessoas mais você tem aqui? Então, se você estuda, o seu oikos primeiro na escola é a sua classe. Ou talvez todas as pessoas da sua série. Para os universitários, todas as pessoas da sua turma, todas as pessoas das turmas que você frequenta, todas as pessoas do seu curso. Você tem ideia de quantas pessoas são? De alguém que trabalha em uma determinada repartição pública, todas as pessoas da sua seção, do seu departamento, do seu andar, daquela instituição. Quando Levi veio para o seguimento de Jesus, diz o texto bíblico que Levi deu uma festa, e ele convidou todos os coletores, todo o pessoal da Secretaria de Fazenda
de Cafarnaum, que era a cidade que ele morava. Todo o pessoal ali, todos os fiscais, todos os... Como é o nome que não se dá mais nome de fiscal agora, tem um nome bonito, pomposo, porque tem que aumentar o salário dos caras. O fiscal hoje é chamado de como? Auditor. Auditor não, auditor é mais do que isso, não é? Não. Hã? Auditor fiscal. Puxa vida, bonito isso, hein? Então ele chamou todos os auditores fiscais para ali, supervisores, chefe disso, chefe daquilo, o representante do Caixa 2 de Cafarnaum. Estava todo mundo ali, sobre todo mundo que Levi exercia influência, estavam ali naquele lugar. Mas quando Pedro apareceu na casa de Cornélio, estavam todos os seus familiares, toda a sua centúria, que ele era um tipo de sargento, e como sargento, um bom sargento, obrigou que todos os soldados estivessem também na sua casa para ver o apóstolo Pedro e ouvir do evangelho e ser salvo ali. A influência de Cornélio ia desde a sua casa nuclear, todas as pessoas com quem ele se relacionava no dia a dia. Raabe talvez seja uma outra pessoa que você lembre. Raabe, quando acolheu os 2 espias no livro de Josué, os anjos disseram: repare, quando nós voltarmos aqui, nós vamos salvar todas as pessoas que você colocar dentro da sua casa. Todos os seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, a parentaiada toda, como diz o goiano. Quem você quiser salvar, ponha dentro da sua casa. Eu imagino que Raabe, uma moça dada, devido à profissão que exercia, tinha bastante gente ali, e eles salvaram todos aqueles que tinham. A mulher de Samaria, com quem Jesus se encontrou com ela no poço, ao lado do monte, ela morava numa aldeia de Sicar. Era uma mulher também, era dadas às encontros noturnos de facilitação, de agenciamento de horas vagas e de happy hour e tudo. Quando Jesus disse: chame o seu marido e venha, ela disse: eu não tenho marido. Disse: eu sei, mas chama. Diz que quando ela veio a cidade toda com ela, disse assim: meu Deus do céu, essa mulher, essa sim, o seu oikos era bastante grande. Quero chamar a atenção de você para o livro de Atos, capítulo 27, é o penúltimo capítulo deste livro de Deus. Atos, capítulo 27. A partir do versículo 21, quem usa a Bíblia da nossa igreja, página 1563, 1563. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou em pé, no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Aquele navio tinha 276 pessoas. Aquele navio fazia parte do oikos de Paulo. E por ele estar ali, Deus, na sua misericórdia, tinha dado a ele uma influência tal que já ninguém mais morreria.
E todos seriam salvos porque Paulo estava no meio deles, porque Deus, na sua misericórdia, tinha dado todas as pessoas que estavam naquele navio. E foi assim que aconteceu. As 276 pessoas não morreram, foram salvas, andaram com boias, com salva-vidas e chegaram à terra firme, porque Deus era misericordioso. Quero chamar a sua atenção porque Jesus fala da influência do discípulo na vida de outras pessoas. Jesus chama seus discípulos de luz. Vocês são a luz do mundo. Jesus chama seus discípulos de sal. Vocês são o sal da terra. Quando Jesus me olha, Ele me olha como uma pessoa influenciadora de outras. Deus me olha como alguém que ajuda outras pessoas. Deus me olha como alguém que salva outras pessoas. Deus olha você como alguém que influencia a vida de outras pessoas e influencia para o bem. Paulo é um prisioneiro, mas não importa o que você seja, Deus, no seu poder e bondade, ainda que você seja um prisioneiro, vai salvar as pessoas por causa de você. Daniel era um homeless. Daniel estava no exílio. Ele é um exilado. Ele é de última categoria na classe social. Mas Deus usou Daniel. Deus usou Daniel para que, através da misericórdia de Deus na vida dele, começasse a influenciar o mordomo do rei. Ele disse: você sabe, eu não como esse tipo de comida, eu sou vegano e tal, eu sou israelita. Dá para você fazer um outro cardápio adaptado, com uma comida balanceada, equilibrada, porque eu tenho que manter aqui o abdômen de tanquinho e tal. Ele convenceu o mordomo. Dias depois, ele está influenciando o grande rei da Babilônia. Naqueles dias, um homem sem teto, um homem de uma nação dominada, um homem sem nome, um desterrado, um exilado, começa a comandar o rei do país que exilou o seu povo, que derrotou o seu povo, que destruiu o templo do seu povo, que destruiu o seu próprio povo. Talvez você pense então como José. José também foi vendido como escravo. José foi preso. Ele está na prisão, sem nenhum tipo de influência, mas ele conseguiu influenciar um homem ali na prisão, o copeiro do rei. 2 anos depois, o copeiro do rei está solto e está servindo de novo ao rei, Faraó. E ele lembra de José. Ele disse: tem um jovem assim, 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 assado. Irmãos, 7 anos depois, José é governador do Egito. Deus chamou você para influenciar. Deus chamou você para salgar. Deus chamou você para alumiar. Deus chamou você para capitanear. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Quando Deus me olha, quando Deus olha um discípulo seu, Ele olha um discípulo influenciador no mundo onde vive. Influenciando todo mundo com quem você convive. Não importa se você é um homeless, se você é um escravo, se você é um preso, se você é pobre, se você é servo de Jesus, Ele não vê você pelas categorias sociais, mas Ele vê você pelas categorias espirituais da bênção. Seja você o que for, trabalhe onde trabalhar, estude o que estudar, ou talvez nem tenha estudado, você vai ser bênção na mão de Deus, porque Ele é bondoso com você. A sua bênção está sobre sua vida. Ele nos chamou para sermos luz e sal deste mundo. Somos nós que preservamos este mundo. Jesus disse que não foram os seus escolhidos, o mundo já teria acabado, ou estaria pior do que estamos aqui. Quando Jesus olha seus discípulos, diz para pescadores,
diz para revolucionários políticos assim: vocês são a luz do mundo, vocês são a esperança do mundo. Você pode se considerar talvez alguém ninguém. Você pode dizer ainda que você não tem tudo o que você gostaria de ter. Mas você já tem o que você precisa ter. Você já tem o que o mundo precisa. Porque você tem Jesus na sua vida. E Ele chamou você para estar à frente e liderar pessoas e influenciar pessoas. Faça você o que fizer, esteja você onde estiver, Jesus chamou você. Saindo do aspecto bíblico, eu acho que você já sabe mais ou menos isso. Você não conhece seu vizinho? Conhece? Quantos vizinhos vocês conhecem? Da direita, da esquerda, da frente, do fundo, da rua de trás? Em geral, nós não conhecemos, mas sabemos que ele trocou a porta da frente. Disse assim: você viu, querida, a porta bonita? Talvez o contrário, você, querido, você está vendo a porta bonita que o vizinho colocou ali? E tem outra. Você viu o carro novo dele? A gente não sabe o nome, mas já está xeretando a vida dos outros. Já está chafurdando a vida dos outros. Já está de olho na vida dos outros. Felipe, você mudou agora. Já sabe o nome dos seus vizinhos? 1 ou 2. Mas o porteiro do bloco já falou para todo mundo de vocês. E está todo mundo no bloco falando: ó, tem um casal novo aí. Você sabe aquele menino da Polícia Civil? Quem é? Aquele, assim, malhadinho, saradinho, então. Sabia que ele casou? Eu estou vendo aí uma menina, então, isso aí, então. Pois é, casou, já estão morando aqui. Todos os vizinhos do bloco. Não sabem o nome, já que estão falando. Isto eu quero falar da nossa vida, do dia a dia, como as pessoas estão de olho em nós, da mesma forma como estamos de olho em você. Esse tipo de influência é que Deus quer usar você para abençoar a vida de outras pessoas. Quer você queira, quer não, tem gente olhando para você. Quer você queira, quer não, quer goste, quer não, tem gente esperando de você alguma coisa. Um bom dia, um sorriso, um abraço, uma saudação. Olá, como vai? Tem gente que vai achar isso estranho. O ano passado eu resolvi chegar no posto de gasolina, falar com o frentista e abençoar a vida dele. Cheguei no posto na Asa Sul, o sujeito está só acostumado assim: quanto de gasolina, quanto de álcool? Cheguei e disse: boa noite, tudo bem, Deus abençoe você, vai quanto de gasolina? Ele já cortou a conversa. De vez em quando você vai encontrar um mal-criado, assim. Mas na verdade as pessoas estão esperando de você alguma palavra abençoadora. E você foi chamado para abençoar pessoas. Você não foi chamado para chegar no posto e encher o tanque. Você foi chamado para abençoar pessoas. Balconistas da padaria, da farmácia, do supermercado. Onde você for, você é abençoador. Pessoas estão esperando uma palavra de esperança de você, falando em nome de Deus. Deus te abençoe. Como é que é? Deus te abençoe. Amém, né? Deus chamou você para influenciar. Ele disse que você seria cabeça. Deus chamou você para abençoar. A igreja de Deus é um instrumento de Deus para abençoar o seu povo e para abençoar cidades e ruas e bairros. Somos chamados por Deus, não somos chamados por Deus para ir para o céu somente. Se assim fora, Ele já teria nos promovido no dia da nossa conversão.
O fato de estarmos aqui na terra é que Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. E Ele quer cumprir esse projeto em nós até a sua volta. E esse projeto é abençoar a vida de outras pessoas. Sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Esse é o chamado de Deus, da sua igreja e de cada um de nós. Eu não sei quantos aqui já pensaram nisso. Eu não sei quantos de vocês estão querendo imitar alguém. Mary me falou um negócio engraçado ontem, que veio pessoas de outras igrejas aqui para a programação de ontem. E alguém falou assim, puxa, que interessante, como é que a gente faz para seguir vocês? A gente nem entende o que quer dizer seguir direito, mas o que eu quero dizer é que o que nós fazemos, o que você faz, é um tipo de reflexo e padrão para a vida de outras pessoas. Você é luz no Senhor. Você é bênção no Senhor. Talvez você nem saiba, mas tem gente olhando para você. Talvez você nem goste da ideia, mas tem gente seguindo o que você faz. Ele não sabe o que é, mas eu balancei a cabeça, a gente balança. Rio, teu. Exatamente. Tá. Isto mostra a influência que você tem sobre outras pessoas. Se alguém vai chegando e você já lhe mostra um sorriso, a pessoa vai sorrir. Se você fecha a cara, a pessoa fecha também. Quem me ensinou isso foi Meire, quando nós estivemos na terra daqueles bárbaros. E Meire, então, teve a seguinte estratégia, já falei isso aqui, né? A seguinte estratégia, as pessoas falavam, ela não entendia, mas no final da frase, ela observava a feição das pessoas. Se as pessoas rissem, então ela ria. Se as pessoas ficavam sérias, ela ficava séria também. Então, é esta a ideia. Com isso eu quero dizer o tanto que uma expressão facial pode ser abençoadora na vida de outra pessoa. Uma expressão facial, um sorriso, um bom dia. Você é esta pessoa que Deus chamou. Pai, hoje é um dia do fim. Dia de despedida. Não é um fim que rompe uma história, mas que muda. E essa história foi legal demais. Cheia de viagens em família, de ir para a Igreja Amarela, ou talvez a frase toda, de ir para a Igreja Amarela todo domingo, de ir pescar, de ir para a escola escutando CBN. Em todas essas coisas, você estava lá, e eu observei e aprendi. Amanhã será um dia de início. Enquanto eu estiver no altar, as únicas pessoas que estarão no meu campo de visão serão você e minha futura esposa. E essa história vai ser de viagens em família, de ir para a igreja todo domingo, de ir para o trabalho, escutando CBN. Agradeço a Deus por você ser meu pai. Tenho muito orgulho de você. E te amo demais. Esse é o bilhete que meu filho fez um dia antes do casamento dele. Esse bilhete fala sobre influência. O fato de ele citar aqui que foi todos os domingos para a igreja comigo, agora que ele está constituindo uma nova família, ele vai fazer o mesmo na sua família. Ele vai para a igreja todo domingo.
Ele aprendeu como é importante viajar em família. E agora que ele tem uma nova família, ele quer fazer a mesma coisa. Ele foi pescar comigo. Pescar é força de expressão, mas ele quer fazer a mesma coisa. Ele acostumou a ouvir CBN. Antes nós ouvíamos uma rádio de música clássica, acabei migrando para notícia. Ele diz que agora também ele quer continuar ouvindo a mesma rádio que eu ouço. Isto é influência. E foi exatamente para isso que Jesus chamou você. Foi exatamente isto. Ele disse, seja como eu sou, para que você continue influenciando e abençoando a vida de muita gente. Você e eu não temos outra vocação na vida. Você e eu não fomos chamados para outra coisa na vida, a não ser igual àquele que nos chamou, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. É minha oração que você decida em Deus hoje ser bênção, ser luz e sal, ser guia, direção, influenciador na vida de outras pessoas. Que Deus ajude você a ser influência na vida de outras pessoas.